Bom, agora que vocês viram Fabaceae, a gente pode avançar em Rosales. São 9 famílias, né, 261 gêneros e mais ou menos 7.000 espécies. A gente vai falar de todas elas, dessas que estão nesse cladograma, porque Barbeiaceae, Diracmaceae e Elaignaceae, eu também confundo alguns nomes, não faço a mínima ideia do que seja, nunca vi essas famílias, tá? Não ocorrem aqui na região. E, no geral, o que a gente tem? A ordem é morfologicamente muito heterogênea, há uma redução ou ausência do endosperma e a presença do IPAM. Tá? Eu vou destacar algumas características aqui nesse nosso cladograma simplificado, porque são essas que eu vou chamar a atenção para vocês com maior ou menor profundidade. Então, esse endosperma ausente ou reduzido e o hipanto, né, caracteriza a ordem como eu comentei. E primeiro a gente reconhece aqui Rosácea. Rosácea é característico nesse grupo por ter muitos estames. A gente vai ver nas flores, vocês devem reconhecer Rosácea de rosa. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o detalhe das rosas. Mas esse grupo, inclusive as espécies nativas, é caracterizado pela presença desse grande número de estames e hipanto. Tá? O fruto aqui varia bastante. A gente tem bagas, tem cápsulas, né? Rosa, inclusive, é uma cápsula, enquanto as espécies nativas não são. Fruto do tipo drupa já caracteriza as demais ordens aqui no geral, né? Apesar de às vezes haver algumas reversões, tá? E um único verticilos de estames, não mais muitos estames. Que a gente vai ver em Rosácea vários verticilos, né? Em estames. A gente tem Rhamnaceae, um grupo que eu vou mostrar só uma espécie que ocorre aqui na região com mais frequência, exótica, apesar da gente ter alguma coisa nativa. E uma série de famílias que caracterizam o Massae, Canabaceae, Moraceae e Urticaceae. Na verdade, Moraceae e Urticaceae são famílias que por muito tempo houve uma discussão e outras famílias eram reconhecidas aí no meio, como o Cecropiaceae, por exemplo. Essa classificação agora está um pouco mais estável. Elas são caracterizadas, inclusive, né, essas duas famílias por terem látex. Tá? O que mais caracteriza, né, então, esses grupos, em alguns casos, né, o formato do embrião, tá? O embrião curvo vai caracterizar a Canabaceae moraceae, mas ele volta a uma reversão para embrião reto em urticáceae, assim, ou seja, um detalhe bem específico, né, lá dentro da semente. Outras características interessantes nesse grupo são os dentes urticoides. Nem todas elas causam reação de urtiga, né, de coceira, mas muitas delas têm esses dentes presentes, especialmente urticácea. Tá? No geral, elas têm 2 carpelos. O Massae não, mas Canabaceae, Moraceae e Urticácea, as flores são imperfeitas. A gente vai ver isso com mais detalhes, tá? E como eu comentei, essas plantas têm bastante látex, um látex bem esbranquiçado na maior parte dos casos. Então vamos entrar em algumas dessas famílias, né, para a gente começar a reconhecê-las. A maioria delas tem folhas simples com estípulas, como eu já havia comentado, estípula lá em Saxifragalia estava ausente, aqui está presente, né? Flores com cálice valvar, hipanto persistente e carpelo com óvulo e o estigma geralmente seco. Tá? Então a gente tem esse grupo aqui, como eu mostrei Rosácea saindo antes. Esse grupo aqui de famílias, nada muito ocorrente aqui, Rhamnaceae até tem, mas as demais não. E esse clado aqui todo, que inclui aqui figueiras, embaúbas e famílias e espécies próximas. Tá? Bom, o que é um hipanto? Né? Eu estou falando de hipanto. Eu já comentei que vocês deviam ter procurado essa descrição antes, mas o que está na literatura? Né? Um hipanto é uma estrutura floral que é o resultado da fusão das bases das sépalas, pétalas e estames. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, esse verde claro, tá aqui. Aqui tem esse verde escuro presente. Tá? E essas estruturas todas se fundem na base para desenvolver essa camada extra. Né? As sépalas estão aqui, inclusive, envolvidas. O hipanto ele sempre vai estar presente em flores de ovário ínfero, tá? Quando a flor é epígena. Em alguns casos, ele reveste o ovário de uma flor perígena também, originando um receptáculo. Tá? Mas se o hipanto englobar completamente o ovário, como este é o caso, a gente tem uma flor epígena, que é um ovário ínfero. Tá? Então, aqui a gente tem ele bem desenvolvido, que seria uma camada a mais presente. A gente considera esse ovário ínfero, tá? Apesar dessas bases todas estarem fundidas, formando ele, a gente considera a inserção delas aqui, né? Para contar como ovário ínfero neste caso. Eu vou detalhar ele um pouco mais para frente. Bom, o que a gente tem em rosácea? Tá? Elas ocorrem no mundo todo, é uma família basicamente cosmopolita. Eu tenho folhas alternas, como a gente pode ver aqui em A, em rosa, folhas alternas, espiraladas, aqui em B, mais fácil de ver. Tá?
simples, como é o caso desse prunus, que é nativo, ou compostas, como é o caso da rosa, tá? E estípula geralmente presente. Aqui, ó, em alguns casos ela é caduca, tá? Então às vezes é um pouquinho de ver, aqui dá de ver a estípula ficou persistente. Em alguns casos elas têm acúlios ou espinhos, né? Aqui para taxonomia não importa tanto, mas está presente aqui em rosa. A espécie nativa, por exemplo, de rubus não tem, mas eu vou mostrar, de prunus, aliás, não tem, mas eu vou mostrar rubus que tem, tá? São mais ou menos 3.000 espécies, 32 no Brasil, algumas exóticas, que é o caso desta, que eu vou mostrar mais adiante. Então, rosácea eu tenho desde ervas, inclusive eu tenho o gênero Acmela, não me engano esse é o gênero. É uma erva comum aqui no Planalto, mas é uma planta herbácea, enquanto eu tenho árvores como prunus que podem chegar até 15 metros de altura, ou até um pouco mais. As flores, né? Eu tenho então 5 sépalas, 5 pétalas e 10 a muitos estames, né? Como eu comentei, rosácea geralmente tem muitos, como a gente pode ver aqui nessa imagem dele. Tá? E essas estruturas se fundem na base para formar o que é o hipanto. Tá? Tendo em alguns casos ovário súpero e em outros casos ovário ínfero. Depende aí um pouquinho da espécie. Muito tipo de fruto, não vou adentrar neles agora, depois eu vou mostrar mais detalhado. Mas a flor é radial, vocês podem ver aqui, ó, uma estrelinha, tá? 5 pétalas e 5 sépalas. Aqui, inclusive, as sépalas de uma rosácea. Androginospóricas, no geral, tá? E o hipanto, né, frequentemente expandido na frutificação da origem ao fruto, que é o que a gente vê, por exemplo, lá vai ver em alguns frutos, né? O que a gente consome é o hipanto desenvolvido, não é necessariamente o ovário, então é um pseudofruto, tá? Carpelos são a muitos, livres ou unidos. O ovário súpero ou ínfero, como eu mostrei, né, como eu comentei. Os estames numerosos, como eu já citei que está aqui. Tá? Filetes livres ou basalmente fusionados com o disco nectarífero. Então, geralmente tem um disco nectarífero onde os filetes, né, dos estames podem estar unidos. Que é o caso aqui, ó. Tem um disco nectarífero presente onde os estames se fundiram. E aqui a gente percebe nessa fusão das estruturas para proteger o ovário que está aqui embaixo. Bom, o que caracteriza o grupo, como eu comentei, é numerosos estames e DNA. Tá? Em alguns casos, a flor é perígena, tá aqui. Ó. Então, essas paredes elas não estão fusionadas ao ovário, mas elas estão presentes. Então, essa é uma flor com ovário súpero, tá? Um prunus. Enquanto nessa outra aqui, as estruturas estão fusionadas, fazendo com que o ovário se torne ínfero. Aqui está mais claro essa separação. Né? Como eu comentei, as folhas são alternas com estípulas, flores vistosas e radiais, e esse planto sempre presente, que caracteriza bastante não só rosácea, mas também como rosales. Tá? O que a gente tem de fruto, né? A gente tem pseudofruto ou pomo, que é o caso de muitas rosáceas, quando ele se origina do receptáculo ou do hipanto, aqui, ó, né? Isso aqui é o fruto, isso aqui que a gente come da maçã é parte do receptáculo do hipanto, né? A gente tem um fruto agregado, que é o caso aqui do morango, e a gente também tem cápsula, que é o caso de rosa. Quem tem rosa em casa já viu, né? Inclusive com as sépalas um pouco persistentes e aqui os estames já secos. Ó. Mas esse aqui é um ovário ínfero, né? As sépalas estão aqui, mas é uma cápsula. Bom, o que a gente tem, né? Cultivado isso aqui, inclusive no campus, né? Essa foto do campus, Heliobótrica japonica, néspera, tá? Não é nativa, mas muito cultivada na região por conta dos frutos, fazer geleia, enfim, né? Ou para consumo próprio. Prunus mirtifolia, que é esqueci o nome popular, é alguma coisa braba. Porque o gado, inclusive, não pode se alimentar desses frutos, porque pode fazer mal, mas pinheiro, não é pinheiro brabo. Daqui a pouco eu lembro. O que caracteriza prunus, né? Assim, claro, se ver uma flor dessa é fácil, mas tem na base aqui, vocês talvez tenham que mexer um pouco na iluminação, da folha tem duas glândulas aqui, ó. Duas de cada lado, tá? Dois olhinhos, que a gente costuma chamar em campo, tá? Então, prunus, além da gente reconhecer pelas nervuras, assim, que é bem característica, essas duas glândulas presentes, às vezes um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo, ajudam a identificar a espécie, tá? Pessegueiro bravo, lembrei o nome popular. Tá? É comum aqui no estado. A princípio tem mais de uma espécie, mas sem flor ou fruto é impossível basicamente separá-los. Tá? Cultivado também a gente tem Raphiolepis umbellata, tá? É uma cerejeira. Esses tempos alguém me mandou uma foto, eu tive um pouco de dificuldade para lembrar da espécie. Eu consultei um colega e ele lembrou, então essa aqui é cultivada na região, muito bonito, né? Mas não é nativa. E aí a gente tem
Ainda em Santa Catarina, gênero Geum, não muito comuns, 18 espécies, a princípio 7 gêneros, e Margilicarpus. Nenhuma dessas são muito comuns. O que a gente tem de comum mesmo é o grupo dos rubus, que eu vou mostrar na sequência, tá? Que a gente se alimenta, né, usa como punk boa parte dos frutos, ou ainda esse Mespilus germanica, que também é tipo uma néspera, tá? Usado para desenvolver geleias doces, né? Esse aqui não tão comum, esses mais comuns. Cuidado, não confundir rubus, que é uma rosácea, com morus, que é uma morácea, que é uma moreira, tá? Eu vou mostrar essa família na sequência, mas cuidem para não confundir. A flor é muito diferente, o fruto pode enganar um pouquinho. O que a gente tem, né? Eu fui lá na Flora de Santa Catarina, nas rosáceas, publicado pelo Raulino Heitz, essa pessoa que está aqui, e tem uma chave, né, para os rubros. Eu não me recordo se todas as espécies hoje em dia são válidas, eu tenho a impressão que sim, tá? E ele traz aqui, inclusive, as cultivadas e as nativas. É difícil na chave, né, saber se é nativa ou não, mas, enfim, hoje em dia é mais fácil porque a gente pode usar a internet, na época dele não tinha. E a gente consegue reconhecer aqui, ó, folhas pinnadas, rubus rosifólios, eu vou mostrar na sequência, ou folhas 3 a 5 folhadas, essa sequência de plantas. Tá? Eu vou mostrar algumas das mais comuns que eu já encontrei por aí. Vocês vão reconhecer rubus rosifólios, né? Eu tenho inclusive em casa, na minha horta, pode fazer geleia, né, comum, olha só, muitos estames, 5 pétalas aqui presentes. Lembram que uma das sinapomorfias desses grupos às vezes era pétala unguiculada? Lá em Fabalis mais comum, aqui também aparece um pouquinho uma estrutura que lembra um pouco uma pétala unguiculada. Tá? A gente tem rubus eritroclados, assim, ó, 5 folhas, né? Ou, aliás, 5 folíolos, bastante espinho, todas essas plantas bem espinhentas. O fruto aqui é é, um pouco mais azedo, que a gente já provou, né? Ele é um pouco mais duro, assim, me fugiu um pouco a palavra, enquanto em rubus rosifólios ele é bem macio, tá? Aqui ele já é um pouco mais rústico, vamos assim dizer, tá? E aqui tá uma flor, cheia de espinho de novo, ó. Rubus imperialis, tá? Cheio de tricomas, vocês podem ver aqui com 3 folíolos e muitos espinhos, ok? A princípio também comestível, né? Então essas são algumas das rosáceas e rubus brasilienses. Aqui a gente já tem umas folhas um pouco mais oblongas, né? Os frutos também comestíveis, né? Aqui pendentes. Enquanto o rubus rosifólio geralmente é um arbustinho, né? Essas demais rubus costumam ser um pouco mais trepadeiras, tá? Então a gente tem aqui grupos que geralmente estão na borda da mata, pendentes, né? E que a gente para coletar para comer e fazer cascata. Então esses são os rubus. No herbário da fruta tem várias coletas, vocês podem tentar identificá-los. Bom, uma outra família, né, que a gente tem nesse grupo, como eu comentei, é a Urticácea. O que a gente tem de caracteres distintivos, né? E aqui a gente vem lá no Neotrópico Flowering Plants, e eles trazem lá de caracteres distintivos. Folhas com cistólitos. Bom, o que é um cistólito, né? Vocês podem se perguntar. Cistólito é isso aqui, ó. Essa estrutura, isso aqui é um corte anatômico, né? Aqui está a epiderme. E tem essa estrutura aqui de carbonato de cálcio na folha, tá? Presente. Isso é bem comum em urticácea. Além disso, tem estípula, como tem em rosácea. A inflorescência tem uma bráctea. O perianto é reduzido a uma única espiral de tépalas. Essas flores aqui são bem pouco vistosas. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Folha alterna, espiralada ou oposta, tá? Simples. Elas geralmente são um pouquinho serreadas ou outro tipo de margem. As estípulas estão aqui presentes, ó. Aqui é bem característico nessa espécie, inclusive. São mais ou menos 1.160 espécies e 54 gêneros. Aqui a gente tem a urtiga, que vocês vão reconhecer, né? Tem no campus, inclusive. Depois eu vou mostrar ela. E é uma planta quase cosmopolita, né? Não ocorre nos principais desertos do mundo, a família, né? Mas no geral estão bem distribuídas, tá? A urtiga que ocorre em Santa Catarina ou no Brasil não é a mesma da Europa, tá? São gêneros diferentes. O nosso é o gênero Urera, enquanto na Europa é o gênero urtiga que deu nome à família, né? Foi descrita primeiro. O que a gente tem de flor, tá? Essas plantas elas são androspóricas e ginospóricas. Como eu comentei, tem tépalas, 4, ok? Podem ou não ser unidas. Difícil até de ver nessas estruturas, tá? Vou ser bem honesto com vocês. Por isso que correr chave de flor dessas é um pouquinho mais difícil, porque não está acostumado a reconhecer as estruturas. Geralmente é uma inflorescência congesta, né? Aqui, ó, são várias flores. As flores são radiais, tá? E tem 2 carpelos, sendo que um deles é muito reduzido, inclusive parecendo assim um carpelo falso, tá? E o ovário é súpero. O fruto pode ser uma drupa ou um aquênio.
Olha aqui, ó, ele tem um estilete, a flor feminina ela tem um estilete rudimentar, tá? A flor estilada. Aqui está a estrutura no Jude, né? Aparece. Então aqui é um estilete de uma daquelas flores, né? Tem que cortar bastante e tem aqui um estilete rudimentar presente. Deixa eu ver se eu só não falei besteira para vocês. Não, é isso mesmo. Tá? Então aqui está a estrutura, tem que remover, né? Uma flor dessa, contar aqui está a sépala. Tá? Então assim, não é uma flor muito fácil da gente ver, são estruturas bem pequenas, tá? Eu tive dando uma atualizada nas aulas, como eu comentei com vocês, eu fui olhar é, outras informações sobre essas urticáceas, né? Olha só que legal. As flores elas são diminutas e são polinizadas pelo vento, né? Em muitas espécies os estames são inflexos, ou seja, eles se estendem elasticamente na ântese, tá? Então eles estão dentro da flor e depois eles se movimentam na abertura, fazendo com que o pólen seja liberado em jatos. Eu não consegui um vídeo disso, mas eu tenho uma sequência de imagens desse artigo depois, tá? Isso facilita o deslocamento do pólen através de correntes de ar, mesmo em espécies que habitam subbosque de floresta. Tá? Então, assim, pelo vento, é bem estranho, né? Pensar que essas plantas são polinizadas pelo vento, porque elas não têm estruturas assim, que lembram muito isso. Então, eu quero chamar aqui a atenção, né? Depois eu vou mostrar a parte de movimento. Aqui está a mantera, né? Então, aqui, ó. Tá? Aqui está o filete. Aqui atrás estão, o S seriam sépalas, mas são o que a gente chama de tépalas, né? Presentes. E aqui está o pistilo, tá? É, é, de uma espécie. Só que esse aqui é abortado, né? O que interessa é esse aqui, de novo, estão fechadinhos, estão vendo? E eles se movem para a lateral. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que seria isso, né? Que esses autores ilustraram. Eu só trago uma parte que mais nos interessa. Então, o que a gente tem aqui? As sépalas, que a gente chama de tépalas, tá bom? São todas iguais, mas essas plantas são monoclamídeas. Aqui em B a gente tem o primeiro estame, ele começa a se movimentar, ele está aparecendo aqui do lado, tá? Em C, a gente tem um pistiloide, que é um pistilo abortado, naquela forma masculina, né? Então, chamei a atenção na área do pistilão, um pistilo abortado, porque essas plantas são antrospóricas e ginospóricas. Acho que agora ficou mais claro isso. Dá para notar aqui um pouco de mucilagem nessas estruturas, assim, um pouco pegajosa, tá? Inclusive aqui aparecendo um pouco de estame presente. E é um movimento, ele não é síncrono, tá? Como as aulas que eram para ser síncronas, né? Eles ocorrem um estame de cada vez, tá? Aqui um pistiloide de novo presente, que está lá no centro. Esses estames se jogam, portanto, para... Opa, não é eu que tenho que aparecer. Eles se movimentam, né? E lançam o grão de pólen, tá? Então aqui o filete, né? E as anteras em G e H já estão movimentados, né? Rapidamente para fora, né? Então eles fazem um movimento rápido para jogar o grão de pólen e chegar numa flor próxima. Tá? É bem interessante. Não tem isso filmado, não consegui, como eu mostrei para vocês, mas essa sequência desse trabalho é bem legal. E quem quiser, né, volta aqui, dá uma estudada nesse artigo que é bem interessante. Isso é mais a nível de curiosidade, tá? Então isso aqui, de novo, é um ptiloide, né, dessa flor masculina. O fruto pode ser um aquênio ou uma drupa diminuta, tá? É raro múltiplo disso. Aqui de uma aurera, aqui de uma embaúba. E o que a gente tem, né, para chamar a atenção? Como eu falei, essas plantas são latescentes, mas nem sempre o látex é tão branco assim. Aqui de Embaúba oncorte. Depois eu vou falar dessas outras estruturas. E essa é a Embaúba glaseove bem comum no estado, eu vou mostrar depois comparando com outra espécie. Então, Embaúba solta látex, né, ainda está associado a formigas. E o que é essa associação com formigas, né? As formigas, elas se alimentam desse corpúsculo de Miller. O que acontece? Fritz Miller, né, escreveu inclusive essa relação. Essas embaúbas, essa aqui é de uma outra espécie, elas produzem carboidratos e açúcares desse corpúsculo de Miller que as formigas usam para se alimentar. E, consequentemente, dentro do caule, que é oco, de embaúba, as formigas moram. Tá? Elas desenvolvem ninhos. Elas fazem furos aqui, ó. Tá vendo? Elas fazem furos aqui de abertura onde elas entram e saem dentro do caule da planta. Consequentemente, se vocês repararem, é muito, muito difícil ver uma embaúba com alguma epífita em cima, porque as formigas não deixam nada crescer. A epífita faria algum problema para a embaúba? Não, porque a epífita não faz, né, não é um parasita. Mas as formigas acabam removendo tudo. Uma única vez eu vi uma bromélia crescendo em cima de uma embaúba. Tá? Então, as formigas falharam no estabelecimento, enfim. E elas, essa daqui da Cecropia glaseove, né, elas vivem, então, portanto, aqui dentro, do gênero Azteca, e tem essa associação direta entre embaúba e formiga, tá? E Fritz Miller estudou isso, publicou essas informações.
A gente em Santa Catarina tem a Urera bacífera, né, uma das urtigas. Essa planta pode ficar bem grande, eu já vi indivíduos com mais de 30 centímetros de circunferência no caule, tá? E eles têm esses tricomas aqui, urticoides, né, que acabam injetando, né, o ácido na gente. Aqui só para chamar a atenção, isso aqui é um ovo de uma borboleta, né, do gênero Vanessa. E aqui é o tricoma, para vocês terem uma ideia do tamanho. Em Urera bacífera, ele sempre é do lado abaxial da folha. Vocês podem pegar a folha por cima. Não adianta trancar a respiração, fazer nada disso, né? Você sabe que isso é lenda urbana. Mas se vocês pegarem a folha por cima, vocês não se machucam. Né? Agora, quem pegar por baixo vai ter uma reação alérgica aí de uns 30 minutos de incômodo, né? Às vezes, algumas pessoas mais sensíveis podem ter mais tempo, tá? Então, cuidado na hora de coletar uma planta como essa. Muito comum também em Santa Catarina, a Boemeria caudata, isso cresce na borda das nossas florestas e no interior, tá? Comum no campus, inclusive. E Cecropia glasiove e Cecropia paquistá, que ocorre em Santa Catarina, né? O que a gente tem? Em Cecropia glasiove, a gente tem geralmente um ramo mais monopoidal, tá? E as folhas todas no ápice, enquanto em Cecropia paquistáquia ela ramifica muito mais, tá? Além disso, essa aqui é bem mais branca embaixo do que a glasiove, a folha, apesar da glasiove também ser. Tá? E a paquistá que eu encontro mais na região litorânea, até um pouco mais para o sul do estado. A embolba, ela sobe com as nossas encostas, né? A gente encontra ela bastante aqui no Vale do Itajaí e nos morros aqui com frequência. Ainda a gente encontra em urticácea Coçapau microcarpa, que é a figueira mata-pau, tá? Uma delas, né? Aqui, ó, ela subindo, né, se estabelecendo sobre outra espécie. Aqui em inflorescência, bem pouco significativa. Eu quero chamar a atenção para vocês, se vocês tentarem coletarem ela, ela aqui tem uma dobra, tá? Talvez não ficou tão claro, mas a base da folha, ela faz uma dobra dos dois lados, pequenininha, tá? Isso ajuda a identificar a Coçapua microcarpa, caso alguém colete e não reconheça tão facilmente. Então aqui tem essa dobra, além delas soltarem bastante látex. E a gente tem do gênero Pili ainda, Pilariana. Tem outras espécies, elas foram até recentemente revisadas no herbário, estão em revisão. Algumas são emprestadas, mas é um gênero que cresce assim no subbosque da floresta, e essa espécie é uma das mais comuns, tá? Nativa. Canabace, gente, eu só vou trazer por dois detalhes. Por conta dessa espécie, Trema micrantha, ficou em negrito aqui, não ficou tão claro, né? Que é a... Nossa, esqueci o nome popular. Devia ter colocado. Grande uva. É muito comum na região. Ela tem madeira leve. Já vi. É um arbusto, uma árvore até de 5, talvez 10 metros. Ela cai às vezes facilmente com o vento. E o nome popular tá aqui, né? O cego não viu. Tem no campus, tem em qualquer lugar de área aberta, tá? Uma planta de crescimento bem rápido. Ela tem folhas alternas, a margem levemente serreada também. São plantas androspóricas e ginospóricas, está muito parecido com urticácea. Não tem látex, até que eu me lembre, mas não é nem só por essa família que eu quero trazer, né? Esse é o gênero Trema, a Canabace que vocês conhecem, mas vocês também vão reconhecer outra Canabace que é essa, tá? O gênero Cannabis dá origem à Canabace, né? O cânhamo, utilizado para vários fins medicinais, não medicinais, recreativos ou, inclusive, no passado para fazer cordas, né, e afins. Então, o Canabace é mais por conta de trema micrantha que vocês podem eventualmente reconhecer. E aí a gente vai ver Morace, tá? Morace, como eu disse, já houve é, fusões com urticácea, Cecropia estava numa família parte de Cecropiaceae, isso mudou um pouco, né? Agora está um pouco mais estável. O que a gente tem de caracteres distintivos em Morace, né? As características mais óbvias da família são a presença de látex também, mas isso tem lá em urticácea, tá? Em todas as partes da planta e uma estípula terminal. Né? Vocês viram lá em Magnoliaceae também estípula terminal, aqui também está presente. Tá? Em Moraceae, então, isso é bem característico, vou mostrar na sequência. Quando essas plantas têm alto estresse hídrico, elas podem não soltar látex, então ele pode não ser evidente. Então, um período muito seco, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Apesar de que as nossas espécies aqui dificilmente vão passar por um estresse hídrico muito grande. A não ser que as mudanças climáticas se acentuem muito ainda, o que deve acontecer, né? As estípulas aqui são pequenas e frequentemente caducas, tá? Em algumas espécies não dá de ver, tá? Mas fica uma cicatriz presente. Então a gente consegue identificar algumas coisas pela cicatriz. E as flores são pequenas, tepaloides ou nuas, então aclamídeas, né? Unissexuais. O gineceu com um ou dois estigmas, eu vou mostrar para vocês, o ovário uniovulado e a placentação subapical, tá? Mas o que vai nos chamar a atenção é látex e uma estípula terminal nessa família. Tá aqui, ó. Látex,
Aqui um pouquinho de estipula terminal, vou mostrar uma outra imagem. Isso aqui é uma era, né, essas de muro, não é nativa, mas aqui dá de ver bem a estípula presente, tá? É, folha simples, alterna, espiralada, nesse caso aqui ela é dística, inclusive, mas nas espécies de ficus ela é um pouco mais alterna, tá? Raramente ela é oposta. E essas plantas são basicamente pantropicais, ocorrendo em algumas regiões um pouco mais temperadas, 1.500 espécies mais ou menos de moraça. Eu chamo aqui a atenção ó, da estípula terminal, dessa folha de ficus elástica, tá? E aqui as cicatrizes, onde estavam o resto das estípulas, tá? Então, é bem comum nas figueiras, né? É o grupo dos ficus. Cuidar um pouco que o sapô é uma figueira mata-pau, mas tem outra família, tá? A flor é diferente, né, desses grupos. Então, assim, a gente tem várias espécies de ficus, que são as figueiras, que a gente reconhece, mas muita coisa chamada de figueira também é a colça-pô que eu mostrei antes para vocês. Eu vou tentar mostrar um pouco dessas flores, elas são bem interessantes, porque eu tenho um grupo, e aqui eu vou botar aqui entre parênteses, que tem uma flor aberta ou exposta, enquanto outras têm uma flor fechada, que é o caso dos ficus. Os ficus, a flor fechou numa estrutura chamada sicone, tá? Então eu vou chamar aqui a atenção para algumas coisas, depois eu vou detalhar um pouco mais. Aqui eu tenho uma flor carpelada, né? Aqui, ó, com uma região estigmática, inclusive presente, tá? E aqui eu tenho flores androspóricas, certo? Aqui eu tenho uma inflorescência de maclura pomífera androspórica, dá de ver os estames pendentes, e aqui uma ginospórica, com os estigmas aqui saindo. Tá? E isso aqui é uma grande inflorescência de maclura. Acho que aqui era isto. O que a gente tem aqui, ó, um óvulo subapical, nesse caso aqui o estigma inclusive meio bífido. Vocês vão reconhecer fruta-pão, jaca, são espécies cultivadas na região, né? E o Morus, que eu falei que é uma das amoras, né, cultivadas, não confundir com os rubros, tá? Tem de 4 a 5 tépulas, ok? E de 1 a 5 estames quando presentes. No gênero Dorstenia, essa inflorescência ela está tipo assim, num disco, tá? Enquanto aqui em Maclura, ela estava toda exposta, tá? Eu quero que vocês reconheçam que a flor em Maclura estava toda ao redor, em, perdão, em Dorstenia ela fica num disco e em Ficus ela vai fechar esse disco. É como se fosse uma transição. Eu quero chamar a atenção para isso. Porque em Ficus a gente vai ter um negócio chamado sicone. Quem come ficus, na verdade, é uma inflorescência, né? Depois uma infrutescência. Eu vou mostrar um vídeo na sequência sobre isso, mas deixa eu chamar a atenção. O que que a gente tem? Esse é o sicônio, portanto, essa inflorescência das figueiras. Ele tem uma pequena abertura, aqui, ó, é o estilo, né? Qualquer abertura na biologia geralmente ganha esse nome. Em que, na base, que a gente tem as flores femininas e perto da saída as flores masculinas, tá? Aqui o cálice com 3 tépalas, neste caso, podendo ter um pouco mais. Aqui um ovário com o estigma, né, presente, tá? E os estames aqui presentes também. Tá? Então, isso tudo em miniatura dentro do figo. Aquele que a gente come, ele é um pouco diferente, né? Já é um pouco alterado, mas essas são as figueiras nativas, elas são assim. O que que acontece, né? Então, entra uma vespa que faz a polinização. Essa vespa, ela vai depositar os ovos. Os indivíduos masculinos, eles não voam, eles morrem. E as femininas depois conseguem sair. E quando saem, elas acabam carregando o grão de pólen para outra flor, onde elas vão entrar, acabam polinizando as flores femininas, depositando ovos, né? E o processo avança, tá? Não há uma sincronização entre a abertura desses cicônios. Isso depende, dentro da mesma planta eles vão ficar disponíveis em períodos diferentes para que várias vespas acabem voando, né? E entre plantas também esse período é diferente, tá? E quando a gente consome um ficus, tecnicamente, né? Se consumir um desses, a gente está consumindo parte das vespas masculinas que morrem ali dentro, tá? Faz parte do processo. Deixa eu ver agora se vai Bom, eu dar vou gravar certo. agora uma parte do documentário Talvez, Planeta eu já Mutante estou falando Borneo. ali, eu não É sei porque eu não consigo a botar segunda pausa. temporada, o segundo episódio. Só uns minutinhos que vão falar sobre essa relação da Ah, Vespa com o Figo, tá? não sei porque Eu eu não não achei de consigo forma. parar. Aqui. Talvez o YouTube derrube o meu vídeo, então eu vou gravar essa parte de novo separado. Eu passo o link para vocês, porque isso eu tirei de um documentário chamado Planeta Mutante, que eu vi esses dias na televisão, por acaso, e peguei só o pedacinho que nos interessa, tá? Então eu vou me ocultar aqui no cantinho para vocês verem como é que funciona essa polinização dessas plantas. É bem interessante. Bom, gente, o vídeo de fato sofreu uma censura que eu esperava, né, por conta de direito autoral.
Então, eu vou fazer uma edição dessas imagens, mas sem perder as informações para vocês. Vou ter que cortar o vídeo, juntar, colar e começar de novo. Mas eu vou botar na sequência na página do AVA o link para vocês assistirem um pedaço do vídeo que mostra como essas figuras agem, tá? Então, vocês podem acessar por ali o link e agora eu sigo emendando o resto da aula para vocês. Eu já sei que eu não posso mais botar um vídeo de outros dentro do meu próprio vídeo, né? Mas enfim, segue lá. Bom, o vídeo, como eu comentei, talvez ficou um pouco cortado no começo, ele está em espanhol, porque eu não achei outro com a tradução em português, né? Mas os machos, alguns saem, outros morrem ali dentro, né? E eles já fecundam as fêmeas antes desse processo, tá? Então é bem interessante essa forma que as figueiras têm associadas com essas vespas, tá? Tem um grupo ali na USP que estuda, inclusive, a polinização de ficus. Se vocês botarem no grupo, no Google, ficus, USP, polinização, vocês encontram ali trabalhos desse grupo de pesquisa. Tá? Aqui é um ficus carica, que é esse cultivado. Tá? Então, a gente encontra aqui algumas das estruturas presentes, né? Se vocês tentarem reconhecer aqui o cicônio, esse grupo bem grande, mas é uma estrutura, é uma espécie já um pouco mais é, selecionada, né, até para consumo humano. E a gente tem aqui as estruturas então aparecendo, né? Ali a flor masculina aqui nessa ponta, tá? Pequena. A flor feminina, presente aqui, ó. E tem algumas brácteas que ficam carnosas, tá? Aqui, ó. As sépalas, perdão, que são carnosas nessa espécie. Como eu disse, essa é usada para alimentação humana, né? Já passou por um pouco de seleção. Aqui a Dorstenia radiata, eles chamam de senanto esse tipo de flor. E aquela ideia, será que isso é um precursor do cicônio, né? Ou seja, essa estrutura era aberta e depois se fechou, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma flor feminina, né? Aqui o estigma dela, tá? Aqui tem outra, já o estigma já caiu. Algumas flores masculinas ali dentro, tá? A flor masculina está aqui, ó, com seus três, é, suas, suas anteras, né, presentes. Aqui os estigmas a gente pode ver de cima. Aí aqui a flor feminina. É bem diferente, né? Mas é uma espécie comum aqui na região. O gênero Dorsenia é relativamente comum. Tem uma espécie muito comum, uma não tão comum. E aí em Santa Catarina, nativas, a gente tem 21 espécies de moráceas de 6 gêneros. Ficus adatatifolium um deles. É um pouco difícil separar algumas espécies de ficus, tá? Tem que olhar se o cicônio ele é para fora, assim, tipo, ele tem um biquinho, se ele é para dentro, se quando corta ele é vermelho, se quando corta ele é verde. Não há, ou pelo menos não havia muito consenso entre alguns especialistas, tá? Em relação a separar algumas espécies, então é um grupinho ainda um pouco difícil em alguns casos. Maclura tinctória, que é taiuva, é utilizada como medicinal, tá? Tem estudos, inclusive, da professora Ana Zene, ali, da bioquímica sobre essa espécie. Aqui com uma inflorescência masculina e aqui é a feminina. E cultivada a gente tem Morus nigra e Morus alba, tá? Morus nigra, que tem a moreira ali no campus 1 da FURB, inclusive, a Morus alba não é tão comum ser cultivada. Essa aqui é mais comum, a Morus nigra. Nunca fica uma fruta, né? Vocês comem tudo antes da gente ter tempo, ou comiam, né? Esse ano vai sobrar. E para finalizar essa primeira etapa, a gente tem a família Raminácea. A gente tem espécies nativas, eu não vou trazer elas, mas eu quero destacar a Ovenia dulcis. Ovenia dulcis é a tripa de galinha, é uma dos nomes populares, tá? Apesar do nome estranho, o pessoal come isso aqui, isso é bem doce, mas os psitacídeos gostam bastante, tá? Então, é tiriva, enfim, eles gostam de se alimentar desse fruto. Não é nativa a planta, ela invade alguns locais. A gente já, no oeste do estado é um problema e no Rio Grande do Sul é um problema também de invasão, tá? Mas a gente encontra aqui a Umbrafladensa com menos intensidade de invasão e ela é cultivada na região. Então, Ovenia dulcis é exótica. Eu volto na sequência daqui a pouquinho.